A vida de vocês está boa? Estou de volta aqui para mais uma aula, dessa vez falar sobre exponenciais. Vou dar uma reduzida aqui na minha carinha e vai ficar melhor. Começamos. Gente, antes de falar de equação exponencial, o que é uma equação? Equação, não sei se vocês já ouviram a expressão equacionar um problema. Isso é resolver um problema, certo? Na matemática, a equação vale a gente considerar isso que é uma balança, tá? Observem aqui, ó, essa balancinha azul que eu fiz. A partir de uma equação x menos 3 igual a 2. Tá, essa é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque só tem uma solução. Essa solução é o número 5. Se você colocar 5 aqui no lugar do x, você vai ter 5 menos 3 é igual a 2. Então, o que tem do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito. Então, olha, a balança está equilibrada. Num prato você tem 5 menos 3, no outro prato você tem o número 2. Ok? Em frente. Agora vamos ver aqui um exemplo de equação exponencial. Nós temos aqui 2 elevado a x é igual a 4. Por que o nome equação exponencial? Porque o que você quer descobrir, que você quer calcular, que é o x, está em cima do 2, ou seja, está no expoente, tá? Ó, o número 2 é a base, o x é o expoente. Então, portanto, é uma equação exponencial. E a equação sempre tem um sinal de igual no meio, tá? Como que a gente resolve uma equação exponencial? O primeiro passo é deixar tudo na mesma base. Os dois lados da equação, ó, de um lado eu tenho a base 2, do outro lado eu tenho o número 4. Tá diferente, não tá? Vai ter que deixar igual. O segundo passo, você vai cortar quando tiver bases iguais, riscar, né? E em cima, depois, 3, item 3, você vai calcular o x, repetir o que sobrou em cima. Vamos ver um exemplo aqui em questão. Olha só, de novo aqui, ó, 2 elevado a x igual a 4. Eu preciso transformar esse 4 aqui, ó, no número 2. Então, o que você faz aqui do ladinho? Pega o 4 e vai decompondo ele, vai dividindo, ó. Nesse caso, ele é par, eu vou dividindo ele por 2. Olha só, 4 divididos por 2 dá 2. Esse 2 eu vou dividir de novo por 2. Vai dar 1. Quando tiver 1 aqui embaixo, você acaba, tá? Parou? Faz um risco e veja agora quantos números 2 aqui você tem aqui do lado. Não são dois números 2? Então, por isso que ficou 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a 2. Se aqui tivesse 3 números 2, aqui embaixo ficaria 2 elevado a 3, tá? Então, 2 elevado a 2. Esse resultado é o número 4, não é? Então, você joga lá na equação no lugar do 4, ó. No lugar do 4, eu escrevo 2 elevado a 2. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu deixei tudo na mesma base. Então, agora o próximo passo é riscar, ó. Você risca o 2 de baixo e o 2 de baixo aqui. O que sobrou em cima? De um lado sobrou x, do outro lado sobrou o número 2. Então, o resultado, x é igual a 2. E é verdade, né, gente? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Uma igualdade. Vamos lá. Mais exemplo. Exemplo 2. 2 elevado a x é igual a 16. O que eu fiz para o 4 no exemplo anterior, vou fazer agora para o número 16. Vamos lá? O 16, se eu decompor, gente, ó, vai dar por 2, certo? Vai dividindo, ó. 16 divididos por 2 dá 8. Estou acompanhando aqui o mouse, ó. 8 divididos por 2 dá 4. 4 divididos por 2 dá 2. 2 divididos por 2 dá 1. Chegou no 1, eu paro. Faz um risco e agora conte quantos números 2 você tem. Olha só, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números 2, hein? Então você vai ter o quê? 2 elevado a 4. Esse resultado que eu acabei de calcular, você vai transformar aqui, ó, vai substituir no lugar do 16, ó. Onde tinha o 16, eu escrevo 2 elevado a 4. Repare que nessa equação agora, ficou igual 2 de embaixo e 2 embaixo do outro lado. Então você risca o 2 de um lado, risca o 2 do outro. O que sobrou em cima nos dois lados? De um lado sobrou x, do outro lado sobrou 4. Ou seja, x é igual a 4. Resolvido. Exemplo 3. Agora eu tenho 5 elevado a x menos 1 é igual a 25. Vou decompor o número 25. Já não posso mais dividir ele por 2, certo? Nem por 3 o 25 é divisível. Mas ele é divisível pelo número 5. Então, 25 divididos por 5 dá 5. De novo, vou dividir por 5. Vai dar 1. Chegou no 1, parou? Faz um traço e conte quantos números 5 você tem.
Você tem dois números 5. Então, você vai ter o quê? A potência 5 elevado ao quadrado. Esse resultado aqui em roxinho, você vai substituir aqui no lugar do 25, ó. Então, repete o que tinha do outro lado. 5 elevado a x menos 1. E agora, no lugar do 25, virou o quê? 5 ao quadrado. O que eu tenho? Bases iguais. A base é 5. Então, eu corto o 5 de um lado, corto o 5 do outro, repete o que sobrou em cima, x menos 1, igual, repete o que sobrou em cima do outro lado, que é o número 2, beleza? Por que tem aqui um pouquinho de diferente do exemplo anterior? Esse menos 1 aqui enchendo o saco nosso. Então, esse menos 1, repare que ele está diminuindo, não está? Eu vou passar para o outro lado somando, sempre o contrário, né? Está diminuindo, eu passo somando. Então, do outro lado já tinha 2. Somando com o número 1 que passou, você vai ter a resposta x igual a 3. Essa é a resposta final do exemplo 3, tá, pessoal? Em frente. Chegamos no exemplo 4. Eu tenho a equação exponencial. 3 elevado a x é igual a 9. Vamos fazer o que com o 9? Decompor aqui do lado. O 9 não dá por 3, mas ele divide por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 divididos por 3 dá 1. Chegou no 1, parou. Conte quantos números 3 você tem. Não tem dois números 3? Então, 3 elevado ao quadrado. E esse resultado aqui eu substituo no lugar do 9, ó. Onde tinha o 9, ficou 3 elevado ao quadrado. Então, de um lado você tem base 3, do outro lado também você tem base 3. Corte as bases iguais. O que sobrou? X igual a 2. Já é a resposta final, pessoal. Exemplo 5. 2 elevado a x menos 4 é igual a 8. Vou deixar tudo na mesma base. Para isso, eu vou decompor o número 8. Aqui do ladinho, tá? 8 vou dividir por 2. 8 divididos por 2 dá 4. 4 divididos por 2 dá 2. 2 divididos por 2 dá 1. Chegou no 1, parou. Faz um traço e conte. Quantos números 2 você tem? Não tem 3 números 2? Então, 2 elevado a 3. Esse resultado aqui, o número roxo, eu vou substituir no lugar do 8. Então, de um lado eu tinha lá 2 elevado a x menos 4. Do outro lado, onde tinha o 8, eu vou trocar por 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, tá? Que é a mesma coisa. Tenho bases iguais. O que eu faço? Corto as bases 2 iguais. O que sobrou em cima, pessoal? X menos 4, igual... O que sobrou do outro lado? O número 3. Agora, o meu trabalho é passar esse menos 4 para o outro lado. Repare que ele está diminuindo. Para o outro lado, ele vai passar somando. Então, você vai ter o quê? 3 mais 4. Resposta final, x igual a 7. Vamos para o exemplo 6. Agora você tem 4 elevado a x é igual a 8. Opa, esse aqui é um pouquinho mais chatinho, tá? Sabe por quê, pessoal? Porque aqui eu não vou mexer só no 8. Eu vou ter que mexer também no 4 para deixar na base 2. Então, o que acontece? O 4, a gente já viu no primeiro exemplo lá, 4 não é 2 elevado a 2? Então, no lugar do 4, eu coloco 2 elevado a 2. Mas repare que já tinha um x em cima. Então, ficou 2x em cima, tá? Do outro lado, eu tenho o número 8. Eu já sei que o 8, aqui no exemplo anterior, fica 2 elevado ao cubo, né? 2 elevado a 3. Então, eu troco o 8 por 2 elevado a 3. O que eu deixei agora? As bases iguais, né? Base 2 do outro lado. Então, o que eu faço agora? Corte as bases iguais. Repete o que sobrou em cima. Em cima de um lado eu tenho 2x, igual, do outro lado sobrou o número 3. O 2 que está junto com o x está multiplicando, quando está juntinho assim, está vezes, tá? Está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ele vai passar embaixo do 3. Então, a resposta, x é igual a 3 sobre 2, ou 3 meios. Resolvido. Por curiosidade, tá? Aqui sobre a função, sobre a questão do gráfico. Nas funções do primeiro grau, que é aquele conteúdo da nossa primeira prova, vocês lembram que era uma reta? Ou uma reta subindo, ou uma reta descendo, crescente ou decrescente. Nas funções quadráticas que a gente viu semana passada, o gráfico era uma parábola, com ponto de máximo, lembra? Bundinha para cima, ou ponto de mínimo, bundinha embaixo. Agora, na função exponencial, o gráfico vai ser uma bengala. Olha, aqui da esquerda é uma bengala crescente, da direita é uma bengala
decrescente. Ok, pessoal? Tomara que vocês tenham entendido, mas estou sempre à disposição nesse canal aqui no Classroom ou também lá no WhatsApp, no grupo da turma. Não desistam, por favor, encorajem seus colegas que estão em casa e vamos seguir em frente, se Deus quiser, com muita saúde e fiquem bem sempre. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.